O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos encontramos aqui no Monte Arbel, meditando sobre a quarta petição do Pai Nosso. O Monte Arbel é uma das montanhas que rodeiam o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e também agradecemos ao Senhor por este maravilhoso vento que nos refresca e nos protege do calor do sol. Nesta quarta petição se inicia a segunda parte da oração do Pai Nosso. Sabemos que a oração do Pai Nosso contém 6 pedidos dirigidos ao Senhor. Nas 3 primeiras petições, pedimos grandes coisas: a santificação do nome de Deus, a vinda do reino do céu e que a vontade de Deus se realize, tanto na terra como no céu. Aqui somos confrontados com estas 3 grandes exigências e nos sentimos pequenos, sentimos que precisamos enfrentar nossa miséria. Na segunda parte do Pai Nosso, há 3 pedidos que, de alguma forma, servem para atender nossa fragilidade e, por vezes, a falta de força para cumprir e viver esses 3 grandes pedidos que temos na primeira parte do Pai Nosso. E ainda nos deparamos com as nossas infidelidades e incapacidades de seguir a vontade do Senhor. Bene, in questa quarta petizione, allora noi meditiamo la richiesta del pane. E quando chiediamo il pane, Bem, nesta quarta petição, então meditamos sobre o pedido de pão. E quando pedimos pão, o que pedimos de fato a Deus? Há aqueles que pensam que pedimos o pão natural, que nos alimenta na vida diária. Somos seres mortais e precisamos comer todos os dias para poder viver. Neanche preoccupare di questo. Gesù ci ha detto: voi preoccupatevi delle cose grandi e di cosa mangerete e berrete, non dovrete neanche preoccuparvi. Dice infatti Gesù. Mas Jesus nos disse: portanto, não vivais preocupados, dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Bem, então Jesus diz para não nos preocuparmos sequer com todas essas coisas, porque elas já nos foram dadas pelo Pai antes mesmo de pedirmos por elas. O Senhor quer fazer um acordo conosco. Ele cuida de nossas pequenas coisas e nós cuidamos das grandes coisas, como a vinda do reino, a santificação de seu nome e em fazer a sua vontade. Portanto, quando Jesus nos diz que devemos buscar antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, é como se ele estivesse nos dizendo: continuem voltando o vosso coração para o Senhor, dizendo que venha o teu reino, e ainda que seja feita a sua vontade. Pois a justiça de Deus nada mais é do que fazer a vontade de Deus. E em toda a nossa vida devemos buscar fazer o que é agradável a Deus. Nós nos preocupamos disso e o Senhor nos alimenta e nos fornece roupas. Ele fornece água, pão e tudo o que precisamos para viver. O que então pedimos no Pai Nosso? Sabemos que desde o início, até para os padres da igreja, foi um pouco difícil interpretar esta passagem, porque o que traduzimos como cotidiano, na realidade, é um adjetivo que pode significar muitas coisas. O adjetivo em grego, epiousios, que pode significar de amanhã, que pode significar o que precisamos para a nossa subsistência. É interessante recordar que São Jerônimo tinha lido e também escutado o Pai Nosso que os judeus que se tornaram cristãos rezavam. E ele diz que para a palavra epiousios,
Aquilo que nós traduzimos como cotidiano, na verdade, aqueles cristãos de origem hebraica usaram uma palavra em aramaico, que é mahal. Eles costumavam dizer o maná do mahal, que significa nosso pão de amanhã. E São Jerônimo explica que quando diziam isso, estavam pensando no pão do futuro, o pão do reino dos céus, o pão que comeremos no banquete celestial. E assim é como se estivéssemos pedindo com esta oração o pão escatológico, o pão que comeremos no reino dos céus. Mas que, na verdade, é o próprio Filho de Deus que se ofereceu a nós como alimento. Pois sabemos que o próprio Jesus é o pão que vem do céu para nos alimentar. E agora a mais antiga tradição cristã interpretou este pão cotidiano, sempre como o pão eucarístico. Pedimos a Deus que venha em socorro de nossa fraqueza, precisamente alimentando-nos dele. E é por isso que o pão eucarístico vem em socorro da nossa fragilidade e nos permite já nesta vida viver a vida eterna. Nós somos alimentados para a vida eterna através da Eucaristia. E com esta força podemos santificar o nome de Deus, fazendo bem a sua vontade e vivendo na espera de seu reino. Bem, então sabemos que Jesus nos ensinou isso. Ele mesmo é o pão que vem e que voltará. E se lermos o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 32 a 35, veremos o que o próprio Jesus nos explica. Se noi leggiamo il Vangelo di Giovanni al capitolo 6, versetti 32-35, sentiamo proprio che Gesù ci spiega questa cosa. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Nesta quarta petição, pedimos que continuemos a receber Jesus, o Filho de Deus, que nos alimenta, que nos dá vida, e que entra em nós e nos capacita a viver já a vida eterna aqui. Eis este imenso dom. Não é um direito, não é um serviço que ninguém possa exigir nem da igreja nem de Deus. O pão que vem do céu, Jesus Cristo, é um dom e só se pode receber este dom depois de ter dito que seja feita a sua vontade. Por isto, o pão do céu, o pão cotidiano, o pão eucarístico, é um imenso dom para aqueles que se submetem à vontade de Deus, para aqueles que desejam fazer o que é agradável a Deus e para aqueles que fazem parte da família de Deus. Então agradeçamos por este dom imenso, presente que o Senhor nos deu, e procuremos continuamente estar de acordo com sua vontade e continuar a acolher a vida eterna nesta nossa frágil vida que precisa sempre de sua presença. Amém.